Olá, sejam bem-vindas a essa aula que é para te ajudar a melhorar a alimentação do seu pequeno. Meu nome é Núbia Antunes, sou nutricionista infantil. Eu ajudo pais e mães a fazerem com seus filhos como melhor, com uma alimentação saudável, atrativa e sem conflitos durante as refeições. Vou contar um pouquinho para vocês como eu cheguei na nutrição infantil. Eu sempre quis ser nutricionista, de uma época que as pessoas ainda não conheciam bem a nutrição, né? Quando me perguntavam o que você vai ser quando crescer, eu falava nutricionista. Aí eu tinha que explicar o que era uma nutricionista, né? As pessoas naquela época ainda não sabiam como que a nutricionista trabalhava. Mas enfim. Aí depois de formada, eu fiquei na dúvida em qual área atuar. Mas pensando e avaliando e pesquisando, resolvi fazer uma especialização em nutrição infantil, porque eu acredito que é na infância que se forma o paladar da criança, né? Forma o paladar do adulto. É na infância que se forma praticamente tudo para a vida adulta, né? Nossos gostos, nossas opiniões. Então tudo está ligado à infância que a gente teve. Todas as nossas atitudes depois de adulto tem referência à nossa infância. O que a gente aprendeu lá na infância, né, a gente carrega para a vida toda. Então, a nutrição infantil, eu optei por fazer nutrição infantil justamente por isso, que é durante a infância que se forma o paladar da criança, que se educa a criança para comer com qualidade e fazer boas escolhas no futuro. No adulto, depois de adulto, é possível mudar, modificar o paladar, mas é um pouco mais complicado. Porque a criança é bem mais fácil e as crianças não aceitam bem essa modificação ainda na infância, né? Aí depois da adolescência vai complicando um pouco mais e quando se chega na fase adulta, é um pouco mais complicado de fazer algumas alterações. Não que seja impossível, é possível sim, mas na infância tem um outro conceito muito mágico, né? De trabalhar com a criança. Então, é o que eu gosto e que me deixa feliz. Então, foi por isso que eu escolhi fazer nutrição infantil. E é possível educar, incentivar uma criança a comer melhor, né? Mesmo você ouvindo algumas frases como não gosto, mesmo antes de experimentar, ou não quero, ou o famoso eca, não vou comer. Então, é possível sim. Aí, nessa aula aqui, o objetivo é passar algumas dicas, algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para incentivar a criançada a experimentar, a mudar os hábitos alimentares. Mas para isso a gente tem que fazer algumas coisas no dia a dia mesmo, em casa, mudar alguns comportamentos em casa para poder estimular a criança a comer com qualidade. Então vamos para alguns tópicos que eu separei aqui para essa aula, para fazer essa modificação no dia a dia, para ajudar não só a criança, mas como toda a família, né, a ter uma alimentação de qualidade. E assim, em consequência, ter uma saúde adequada também, né? Não precisar tanto ir aos médicos e fazer tratamentos de saúde, assim, em questões relacionadas à alimentação. Né? A gente o que a gente come e muitas doenças, eu diria que todas estão relacionadas ao que a gente põe na boca. Então, para evitar futuras doenças no seu pequeno, melhor alimentação agora, né? Ainda na fase da infância. E o primeiro item que eu quero destacar aqui é parar um momento para observar como que são feitas as refeições em sua casa. Desde do café da manhã, a primeira refeição, né, até a janta. Então, para um dia e observe como que são feitas o café da manhã, o almoço, os lanches, né, e a janta. São feitas em conjunto? Vocês fazem as refeições em família? Ou pelo menos uma dessas refeições juntos?
A criança tem um costume de comer com a televisão ligada, com o celular na mão, ou com alguma outra distração, né? Então, parar um pouquinho e observar esses momentos como são feitos. Depois disso, essa observação feita, avaliar o que pode ser modificado para melhorar a situação. Eu sempre peço que a criança tenha pelo menos uma refeição por dia com a família, né? Ou às vezes o almoço pode ser que não seja possível, né? Ou o café da manhã ou a janta, né? Com os pais ali sentados à mesa, que é o próximo item, ali que eu separei para discutir aqui também. Faça sempre as refeições sentados, né, à mesa, longe de distrações, como no primeiro item que eu falei, evitar fazer essas refeições na frente da televisão. Então, procure sempre fazer as refeições sentado à mesa com a criança, pelo menos uma refeição junto com a família, né? E no momento das refeições, evite falar dos alimentos em si, procura outros assuntos além da alimentação. Já que estão todos sentados à mesa, né? Espero que seja uma refeição por dia. Um outro item muito importante a criança precisa de bons exemplos. Não adianta os pais falar para a criança comer cenoura se ela não vê nenhum membro ali da família comendo a cenoura, né? Só um exemplo. Então, os pais têm que ser bom exemplo para a criança. E não adianta também um ou outro ter uma alimentação adequada e o outro não ter uma alimentação tão adequada assim. Tipo, a mãe tem uma alimentação super balanceada e o pai já nem tanto. Então, a tendência da criança é sempre ir pelo exemplo não tão bom assim. Então, o ideal é que os dois se esforcem, tanto o pai quanto a mãe, ou o familiar que passa mais tempo com a criança, ter uma alimentação adequada também. Porque a gente aprende mais vendo do que ouvindo. Então, seja um bom exemplo para a criança, tenha uma alimentação balanceada para que ela possa vir também. Não adianta só falar para ela comer, sendo que ela não vê aquilo como rotina da família. Evite também obrigar a criança a comer, né? Qualquer que seja o alimento, não obrigue, deixe ela à vontade para decidir se experimenta naquele momento ou não. Se ela não quiser experimentar naquele momento, ofereça em outro momento. Você pode mudar o corte, mudar a preparação. Às vezes, voltando no exemplo da cenoura, às vezes a criança não gosta da cenoura cozida. Ofereça em outro momento a cenoura ralada. Ou muda o formato para oferecer. Porque às vezes só de mudar o formato a criança já passa a aceitar. A criança, né, em si. Come por obrigação, a tendência dela é não querer mais comer aquele alimento comido por obrigação. Não é agradável, né? Comer uma coisa que você não está com vontade de comer forçado. Então, essa situação de obrigar a criança a comer só faz piorar, né? Ela pode ter algum transtorno ou até mesmo rejeição por aquele alimento. Eu sei que cada um já deve ter passado por isso quando era criança e não gostou da situação. Então, pense um pouquinho e relembre como que foi essa situação que não foi agradável. Outro detalhe muito importante que eu ainda vejo muitos pais fazendo, mas eu sei que a intenção é boa, é oferecer alguma coisa em troca para a criança comer. Né? Tipo, come tudo, senão não vai ganhar um chocolate, ou não vai ganhar um passeio, ou não vai ganhar um brinquedo. Isso não é legal porque a criança ela acaba não percebendo os sinais de saciedade dela. Se ela já está saciada, ela não vai conseguir aprender a identificar quando ela está saciada ou não. E vai comer para ganhar o prêmio. Quem é que não quer ganhar um prêmio, não é mesmo? Então evite esse tipo de comentário porque a criança não vai identificar esse sinal de saciedade dela. Ela vai comer uma quantidade maior do que o necessário para ela, o que está relacionado também à obesidade.
essa injeção a mais de caloria. Então, deixa a criança comer no tempo dela e na vontade dela. Não precisa comer até o prato ficar limpo. Outro item também que atrapalha na questão da saciedade da criança, ela não consegue identificar, né? Então deixa ela comer a quantidade que ela quer, para ela aprender justamente essa sensação de saciedade. Um exemplo muito importante que a gente sempre dá é a questão do bebê. O bebê não mama até... Ele mama até ficar saciado. E ele não mama para mais. Então, a criança, com o tempo, ela acaba perdendo essa percepção, né? Tanto que os pais falam, come mais um pouco, só mais uma colher. Deixa a criança comer o que ela tiver vontade, né? Para ela justamente identificar esses sinais de saciedade. Outro item aqui é deixar sempre a criança, né, escolher entre duas opções saudáveis. Tipo, é lanche da tarde e tem banana e laranja. Deixa ela escolher o que ela vai lanchar, né? Aí põe as opções para ela, ou a banana ou a laranja. Assim a criança se sente mais autonomia, né, em escolher o que ela vai comer. E entre essas duas opções saudáveis, ela escolhe uma. Isso ajuda também. Outra coisa que ajuda bastante é a criança ter interação com o alimento antes de colocar no prato. Então, sempre que possível, tenta levar a criança pro sacolão, para feiras livres, de preferência orgânicas, né? Eu sei que a quantidade de feiras orgânicas ainda são poucas. Então, leve no sacolão para a criança ter essa interação, mostre as cores, as diferenças de cores, de formatos, deixe a criança brincar um pouco nesse meio, nesse ambiente. E evite levar para supermercado, né? Onde tem muitos alimentos industrializados, né? Onde tem muita informação ali para ela ali. E muita guloseima, muitos doces. Tudo justamente para chamar a atenção da criança. Então, prefira sempre levar para lugares onde tem os alimentos naturais, os vegetais. E deixa ela ter essa interação mesmo no momento da compra. Peça a ela ajuda para escolher, né? E depois peça ajuda também para preparar, né? Chega em casa, vamos preparar. Então, ao chegar do sacolão ou da feira, peça ajuda da criança para preparar alguma coisa na cozinha. Isso estimula muito a criança pelo menos a experimentar algum alimento. Então, chama ela para fazer uma salada, lavar o alface, picar um tomate. Aí, de acordo com a qualidade, você faz alguma coisa que a criança consiga te ajudar. Estimula muito essa brincadeira na cozinha para a criança consumir o alimento. Outra questão importante também. Evite ter em casa excesso de alimentos industrializados, né? Quanto mais natural for, melhor é. Os alimentos industrializados em casa, o que acontece? Quando a gente vê, né, no caso da criança também, vê aquele alimento, vai sentir vontade de consumir. Então, evite ter excessos, né? Que não dá para cortar 100% todos os alimentos industrializados em casa. Mas evite ter excesso desses alimentos em casa. Que a criança não vendo, não vai estimular ela a querer consumir. E mantenha ao contrário, mantenha bastante alimentos naturais, que assim a criança vendo, tendo aquele contato diário com o alimento, ela vai querer, né, pelo menos experimentar ou consumir, deixa no acesso mais fácil para a criança ver esses alimentos, que ela vai sentir vontade de uma hora ou outra ela vai sentir vontade de experimentar, de comer. Estudos dizem que crianças que consomem muitos alimentos industrializados, ela consequentemente vai consumir menos os vegetais, né? Porque os alimentos industrializados, ele modifica o paladar, né, da criança. Então, quando a criança tem o acesso a muitos alimentos, né, com muito corante, com muitos aditivos, na hora que ela for comer o vegetal, ela não vai gostar tanto, porque o paladar dela já está viciado com os corantes, com os aditivos, com excesso de açúcar, com excesso de sal. Por esse motivo, então, deve ser um dos motivos, né,
deve ser reduzida essa oferta de alimentos industrializados. Uma questão importante também é para a criança sentir motivada a comer os vegetais, é sempre fazer associação do que ela gosta de fazer, de algo do dia a dia dela, com o alimento em si. Um exemplo aqui, vamos pensar num personagem, vamos pensar no Hulk, é o que veio na minha mente agora, mas pode ser o personagem preferido da criança, só um exemplo. Estimular a criança para comer a couve, né? Ou um outro vegetal que associa a cor do Hulk. O mesmo com Bob Esponja, né? Associar a laranja. Então, fazendo essas associações diárias, assim também, para estimular a criança a consumir aquele alimento. Ou então com a atividade dela, que ela faz no dia a dia e gosta muito, tipo a natação ou jogar bola. Consome esse alimento aqui, que esse alimento vai te dar energia para poder você fazer vários gols no jogo, né? Ou come um certo alimento que vai te dar muita força para você ganhar o campeonato de natação. Então, para a criança tem que ser esse tipo de associações, assim, tem que ser bem de maneira lúdica e tem que falar na linguagem dela para ela poder entender e ter interesse naquele alimento. Ao contrário também, deve ser observado, porque você faz todo esse trabalho de educação alimentar com seu filho, tenta incentivar ao máximo a criança a ter uma alimentação adequada, se você não observar o que ela anda assistindo na televisão e na internet, né? Que as motivações na televisão, na internet, nos meios de comunicações, são ao contrário. Então, está sempre associado aos comerciais de alimentação, estão associados a alimentos calóricos, alimentos industrializados, alimentos que contêm muito açúcar e aditivo. Então, passa a observar que tipo de comercial a criança está assistindo para evitar, né, esse tipo de excesso de conteúdo que vai encaixando na cabecinha da criança. Esse dia mesmo eu vi um comercial da McDonald's, essa lanchonete aí, como é que fala? Essa lanchonete famosinha aí do símbolo vermelho, né? Fazendo uma associação com o McLanche feliz, né? Que de feliz não tem nada, é McLanche triste, vamos dizer assim, né? Que tem aqueles brinquedinhos que a criança abre, aí aquele momento de alegria. A criança vendo esse tipo de comercial, tem os outros também, ela vai querer aquilo para ela. Tudo que a criança vê influencia, né, na mentalidade dela. Até a gente adulto, às vezes a gente é tocada por um comercial, né, que a gente acaba consumindo, querendo consumir aquele produto por ter assistido aquele comercial e ter se emocionado ou sentir alguma emoção ao ver aquele comercial. Então, para a criança é a mesma coisa. A criança não tem essa percepção de diferenciar o que é legal e o que não é legal. Então, passa a observar o que seu filho anda assistindo, né? Isso é até de maneira geral, né? Não só a respeito da alimentação, né? Mas como o foco aqui é sobre a alimentação, então passa a observar os comerciais vinculados para a alimentação, que passa no período que seu filho está na frente da televisão ou do computador. Então, e para que isso tudo aconteça de uma forma diária, né? Essas coisas a gente tem que ir colocando no dia a dia, na prática do dia a dia. Vai colocando aos poucos até se tornar normal da rotina de vocês. Uma outra dica que eu passo também é, de vez em quando, não precisa ser todos os dias, né? Que às vezes muitas mães não têm esse tempo, é montar um prato diferente para a criança. Em uma das atividades que eu fiz num grupo aqui no WhatsApp, num grupo que eu tinha aqui no WhatsApp, né? Que é o desafio Seu Filho Comendo Melhor, eu passei essa dica para as mães fazerem durante a semana, fazer um prato diferente para a criança. Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem que lindo que ficou esses pratos, né? Para estimular
a criança a comer os vegetais. São várias dicas que a gente vai fazendo no dia a dia, que isso aos poucos vai formando o paladar da criança. Por isso que eu sempre digo que é necessário ter paciência e persistência. Se ela não aceitou um alimento hoje, ofereça em outro momento que ela possa aceitar. Se ela não comeu tudo hoje, não precisa brigar para comer até o prato ficar limpo. Então tem que ter paciência e persistência para essa formação do paladar da criança. É igual aprender a ler e escrever. A criança não aprende de um dia para o outro, né? Leva um processo, né? Leva anos até. Então, o paladar é bem parecido. Por mais que seja um ato natural nosso, né, do ser humano, é um processo que precisa ter paciência. Então, ao oferecer um alimento novo, um alimento até que a criança já conhece, mas ainda não aceitou, tente não esconder o alimento assim no meio dos outros alimentos ali no prato misturado, para que ela não consiga identificar e coma. Né? A criança, dessa maneira, a criança vai se sentir enganada, ela percebe que tem algo ali. Né? Eu conheço algumas mães que já tentaram fazer isso, que a criança identificou o alimento e acaba piorando a situação. A criança se sente enganada, né, e começa a ficar suspeitar de todos os pratos que a mãe oferece, achando que vai ter alguma coisa escondida ali. Né? Então, mostre para a criança o que realmente tem. Fale a verdade para ela. Assim ela vai se sentir segura para experimentar ou não. Outro fator é fazer expressões, né, na hora que você oferece um alimento e que você não goste, fazer alguma expressão, né, que o corpo fala. Então a criança consegue identificar isso também. Às vezes você oferece para ela e você não consome aquele alimento, a criança vai perceber que você não gosta, né, pela sua expressão corporal. Então, se você não gosta, experimente junto com a criança também, vê se vê se tá legal, que eu vou comer também. Mas não faça expressão de desagrado com algum alimento, né? Deixa a criança passar a gostar daquele alimento, né? E você consumir aquele alimento junto com a criança também. Vamos falar um pouco agora sobre a alimentação escolar. Como montar um lanche, o que levar, o que pode levar, o que não pode. Vamos falar rapidamente aqui. Não vai ficar muito extenso esse vídeo. Sempre coloca uma fruta para a criança na lancheira, né? O ideal é colocar uma fonte de carboidrato, um pão, um biscoito, um bolo, de preferência caseiros, né? Então, uma fonte de carboidrato, uma fruta e uma fonte de proteína. A proteína está no leite, no iogurte, no queijo e nas carnes. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos colocar um pão com queijo e uma fruta. Já é um ótimo lanche escolar, porque tem o carboidrato, que é o pão, e o queijo, que é a proteína, e a fruta, que a fruta tem os minerais, as fibras, e já contém um líquido. Não é necessariamente necessário levar o suco. A criança pode levar a fruta e consumir a fruta, né? Porque não tem até esse trabalho de ter que fazer o suco e de manipular tanto. Então a criança pode levar a fruta e para beber, caso ela sinta essa necessidade, pode levar a garrafinha d'água. É muito mais prático do que fazer um suco, não ter como refrigerar esse suco, acrescentar açúcar, né? Então, uma fruta, um carboidrato, uma proteína e o líquido pode ser a água. Agora, se você tem em casa um espaço para fazer uma horta, isso é bem legal também. Espaço e tempo, né, para cuidar da horta. Apesar que não leva tanto tempo assim, é só regar todos os dias, né? Mas isso você pode pedir também para a criança ajudar. E isso é como se fosse levar ela para o sacolão ou para a feira, né? Ajuda a aumentar a interação. Então, o espaço que tiver aí na sua casa, tente fazer uma horta, nem que seja só com erva, cebolinha, salsa, manjericão. Se tiver o espaço maior, melhor ainda, né? E sempre peça a criança para ajudar a molhar, a regar, né? E a cuidar, né? No geral, assim, da horta. Aumenta a interação da criança para experimentar
esses alimentos que tem ali na horta. E outra coisa também, para aumentar a interação de você com o seu filho, é tirar pelo menos 1 hora por dia, gente. Nem que seja 1 horinha só para brincar com a criança, né? Tirar ela um pouco dos aparelhos eletrônicos e ficar brincando com ela mesma, assim, esquecer um pouco, sabe? Desligar de tudo e ficar ali só você naquele momento com a criança. Eu sei que todos os dias não dá para levar a criança a um parque, a uma praça, mas em casa mesmo, tira um tempinho para brincar com a criança. E assim aumenta a interação entre vocês e a conexão também, né? E na hora durante as refeições, na hora que você fala para ela, experimenta, vamos experimentar esse alimento novo aqui, vamos fazer isso, a interação vai ser muito maior, vai ser muito mais fácil para a criança aceitar aquilo ali também. E sem dizer que a brincadeira, principalmente as brincadeiras que a criança corre, pula, gastam mais energia, ela vai sentir mais apetite e vai fazer com que ela coma melhor, né? Então, tira 1 horinha por dia para brincar com seu pequeno, tá ok? Então, eu espero ter contribuído um pouco aqui com essa aula de hoje para vocês, né? Espero ter passado a importância de ter a paciência, a persistência para educar o paladar de uma criança. E eu elaborei um curso online, onde eu explico detalhadamente como estimular a criança, né, ter uma alimentação equilibrada. Tem exemplos também de como montar um prato, como montar um cardápio, tudo bem explicadinho. Esse curso ele tem 4 módulos, né? Vai da amamentação até a criança completar os 10 anos, né? Aí eu dividi por faixa etária e vou explicando lá nesse curso como estimular a criança, como fazer com que a criança tenha uma alimentação saudável. Aí eu vou deixar o link aqui debaixo desse vídeo, desse curso, ou se você estiver assistindo pelo WhatsApp, só me chamar que eu te passo o link desse vídeo. Ó, eu te passo o link desse curso. E lembrando que a educação do paladar da criança se forma, da pessoa, né, do adulto, se forma durante a infância. Então, você tem que educar seu filho para fazer boas escolhas ainda na infância, né, para que depois ela possa ter uma boa alimentação mesmo na vida adulta. E o equilíbrio é tudo, gente. Então, a criança ela vai poder comer um doce, ela vai poder comer um alimento não considerado saudável, sim, de vez em quando. Não é isso que vai atrapalhar o paladar dela. Mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? Nem o excesso e nem a falta. Então, a criança tem que ter vida social também, né? Então, não adianta só falar para que isso não pode. O negócio é fazer uma educação alimentar para que ela faça boas escolhas a longo prazo. Então, até mais. Eu espero ter contribuído novamente aqui com essa